sugerimos acompanhar o filme Intocáveis de 2011. Uma noite em Paris, Driss está dirigindo seu empregador Philippe pela cidade. Quando a espera no trânsito fica muito chata, Driss começa a dirigir muito rápido, esquivando-se de outros carros e não se importando com sinais de trânsito. Isso faz com que a polícia vá atrás deles, e Driss aposta 100 euros que ele pode despistá-los, mas depois de dirigir sob uma ponte, os policiais os alcançam emboscando de ambos os lados. Driss não parece muito preocupado e, desta vez, ele aposta 200 euros que ele pode conseguir uma escolta para eles. Os policiais o mandam sair do carro e ele começa a agir em seguida, comportando-se ofendido e dizendo que Philippe não pode se mover e ele estava o levando para o hospital. Os policiais encontram prova disso quando encontram a cadeira de rodas no porta-mala e, quando aproximando-se de Philippe, eles o veem convulsionando, o que também é uma atuação. Visto que é uma emergência, os policiais perdoam Driss por quebrar o limite de velocidade e se oferecem como acompanhantes a caminho do hospital. Para celebrar ter ganho a aposta, Driss coloca uma música para tocar. Chegando ao hospital, ele compartilha um cigarro com Philippe assim que os policiais se foram. Eles vão embora pouco antes que a equipe do hospital possa os encontrar. Essa amizade começou há muitos meses. Philippe e sua assistente Magali estão realizando entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele, mas não está indo muito bem, porque todos os candidatos têm respostas muito padrão ou estranhas para as suas perguntas na entrevista. Mas de repente eles ficam surpresos quando Driss entra em cena, ignorando o fato de que não é a vez dele ainda, porque ele só quer que alguns papéis sejam assinados dizendo que eles não vão contratá-lo, para que ele possa obter os benefícios de desemprego. Ele é contundente e um pouco rude, até mesmo dando em cima de Magali, mas Philippe o acha divertido e pede que ele volte no dia seguinte para os seus papéis serem assinados. Driss volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar um banho enquanto todos os seus irmãos o incomodam, só conseguindo fazê-lo a tempo graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velha que os outros e mais responsável. Enquanto espera a mãe chegar, ele olha pela janela e percebe seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o menino entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e sai novamente depois de pegar a sua bolsa, fazendo com que Driss tenha ainda mais certeza de que ele está fazendo alguma coisa errada. À noite, sua mãe chega, e ele a presenteia e diz a ela que ele está de férias. Ela não está feliz em vê-lo, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou, e agora ele apareceu do nada como se a casa dela fosse um hotel. Como ela está absolutamente acabada com todas as suas mentiras e ela tem outros filhos, que ela tem que tomar conta, ela o expulsa e diz para ele não voltar. Driss passa a noite fumando e comendo alguns lanches com alguns amigos da vizinhança. No dia seguinte, Driss volta para a casa de Philippe para pegar seus papéis, e ele é recebido pela governanta, Yvonne, que lhe mostra o lugar e lhe conta sobre a rotina diária de Philippe. Ela também mostra a ele o quarto que ele teria com seu próprio banheiro. Driss não pode deixar de olhar para a banheira antes de ser arrastado para ver Philippe, que oferece a folha de papel assinada, mas também uma oportunidade de emprego. Driss aceita o teste de um mês, e Philippe diz que aposta que não durará 2 semanas. Depois de trazer suas coisas para seu quarto, Driss é ensinado a cuidar de Philippe. Ele deve aprender a manter as pernas estimuladas, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudar ele a tomar banho e trocar de roupa. As coisas ficam estranhas quando Driss descobre que ele deve colocar nele algumas meias altas e até mesmo limpar a bunda depois que Philippe usa o banheiro, mas não importa o quanto ele reclame e diz que ele não vai fazer essas tarefas, ele acaba aceitando-as como parte de seu trabalho. Mais tarde à noite, enquanto ele está desfrutando de um lanche no telhado, ele é interrompido pela filha de Philippe Elise e seu namorado Bastien, que estão procurando um lugar privado para namorar e ele expulsa os dois depois de se recusar a compartilhar sua cerveja. Driss rapidamente se acostuma com a rotina diária com Philippe, mesmo que no início ele faça alguns erros com os quais ele aprende, como entregar o telefone a Philippe em vez de colocá-lo na orelha ou esquecendo a babá eletrônica enquanto toma banho. Ele também aprende a organizar as correspondências em diferentes pastas, a maioria das cartas ele abre para Philippe, mas há uma série de particulares que ele não tem permissão para olhar. Quando ele encontra um panfleto promovendo acompanhantes, ele decide iniciar um arquivo apenas para aqueles em vez de jogá-los no lixo, como diz Philippe. Nem tudo é trabalho nesta nova vida, porém, Driss ainda se certifica de se divertir. Ele continua dando em cima de Magali sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para se juntar a ele na cama. Uma manhã, depois que Yvonne chega ao seu quarto para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas em sua bolsa, mas ela ainda não comenta sobre elas. O trabalho de Driss hoje é conduzir Philippe por aí, mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van como se ele fosse carga, então, em vez disso, ele o leva em um dos carros extravagantes que não é muito usado. Philippe, que primeiro acha que isso não é adequado e diz que eles devem ser pragmáticos, está entusiasmando-se com a ideia de um passeio mais rápido e menos chato, embora Yvonne ainda desaprove. Quando eles tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado em sua entrada, ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Driss não perde tempo e vai atrás do cara, agarrando-o pela frente de sua camisa e ameaçando-o até que ele mova o carro. Philippe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. A dupla vai a um museu, onde Philippe está planejando comprar uma obra de arte que Driss considera que não vale o dinheiro porque é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Philippe se encontra com um parente seu, que lhe diz que todos estão preocupados sobre Driss, uma vez que ele pode ser violento. Ele também descobriu que Driss tem antecedentes criminais, mas Philippe não se importa, ele aprecia Driss porque ele não tem pena dele e não se importa de fazer piadas com ele. Depois de outra tentativa fracassada de dar em cima de Magali, Driss janta com Yvonne na cozinha enquanto ouve Philippe ditar uma carta para Magali. Alegando que é uma conversa privada, Yvonne desliga o monitor e prossegue para explicar o que está acontecendo. Philippe tem uma amizade por correspondência com uma mulher chamada Eleanor. Essas são as cartas que ele não deixou Driss abrir. Mas ele nunca conheceu Eleanor pessoalmente, o relacionamento deles é puramente epistolar. Falando em amor, Driss provoca Yvonne pelos olhares que o jardineiro lhe dá o tempo todo. Mais tarde, ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos da babá eletrônica. Philippe está tendo problemas para respirar.
Não sendo capaz de ignorá-lo, mesmo que ele tente, Driss vai para o seu quarto e gentilmente guia ele através do ataque com palavras calmantes e um pano molhado para limpar o rosto. Felipe finalmente adormece, apenas para acordar novamente momentos depois, dizendo que ele precisa de ar. Desta vez, Driss não hesita, ele coloca Felipe na cadeira de rodas, cobre-o com cobertores, e leva-o para um passeio pelo rio. Esta é a primeira vez que Felipe vê Paris à noite em muito tempo, e agora ele está mais relaxado. Ele explica a Driss que o remédio só pode ajudar até certo ponto e às vezes ele experimenta dor fantasma. Quando vem algumas garotas passando, Felipe também confessa que não é capaz de agradar uma mulher por causa de sua situação, mas ele ainda pode desfrutar de alguma satisfação quando suas orelhas são massageadas porque são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça aparecer novamente, Driss compartilha um de seus baseados com Felipe, que é cético no início, mas acaba amando. Depois, eles vão a um restaurante, onde brincam enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide compartilhar mais de sua história. Ele conheceu sua esposa quando eles eram estudantes, e logo depois que eles se casaram, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticado com uma doença terminal incurável. Foi quando adotaram Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e um parapente lhe deu isso. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo fez cair e quebrar sua coluna, embora ele ainda pense que sua verdadeira desvantagem não é a cadeira, mas viver sem sua esposa. Depois de brincar mais, Felipe se lembra da data e percebe que Driss passou o seu 1 mês de teste, então ele agora está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar trazendo de volta o ovo Fabergé que ele roubou porque foi um presente de sua esposa, ela lhe daria um a cada ano, e ele tem exatamente 25, combinando seu tempo juntos. No dia seguinte, Driss vai falar com Mina quando ela está saindo da escola, que fica um pouco ofendida, porque ele não tem respondido suas mensagens, exceto para pedir-lhe para procurar o ovo. Ela também conta a ele sobre alguns policiais que têm ligado para a sua casa. Depois, ele visita a dama, que confessa que foi encontrado com 30 gramas. Ele quer levá-lo para almoçar, mas a dama se recusa e, em vez disso, entra no mesmo carro de antes. Mais tarde, Driss é autorizado a estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleanor e a Magali. Ele acha que a carta é muito chata e que Felipe deveria ser mais direto. Ele também fica perplexo ao ouvir que isso está acontecendo há 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele o toma como um sinal e liga para ela, obrigando Felipe a pegar o telefone e, finalmente, falar com ela sem ser por cartas. A conversa deles vai tão bem que Felipe agora está ao telefone com ela o tempo todo, mesmo antes de ele e Driss assistirem à ópera, durante a qual Driss ri e faz piada dos figurinos. No dia seguinte, Driss convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleanor. E escolhe uma foto dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto ele está pintando, Elisa invade seu quarto para pedir cigarros e zomba dele por tentar ser artístico. Ficando com raiva, ele expulsa antes de ir ver Felipe, que atualmente está pedindo a Yvonne para mudar a foto escolhida para uma foto dele quando ele não estava tetraplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de acompanhantes logo antes de Driss entrar, reclamando de Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com o qual Yvonne concorda. Felipe concorda em falar com ela, mas ele fica surpreso quando Driss deixa escapar que ele estava pintando. Os dias continuam a passar e a amizade entre Felipe e Driss continua a crescer. Driss o leva para brincar na neve e o leva junto quando ele sai para correr. Felipe pega seu primeiro terno e repreende sua filha enquanto Driss o ouve através da babá eletrônica. Quando Driss termina sua primeira pintura, ele a mostra a Magali, que o esbofeteia quando ele tenta beijá-la. Felipe, no entanto, gosta da pintura e promete que tentará vendê-la. Os dois se divertem muito um com o outro, desfrutando de coisas como chegar mais rápido no carro, e até contratação de acompanhantes juntos. Quando o aniversário de Felipe chega, ele não está muito animado com isso. Todos os anos, ele finge estar surpreso que eles estão dando uma festa e tem que se encontrar com todos esses parentes que só vêm vê-lo na data para verificar se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo será bastante chato. Enquanto ele e os convidados desfrutam de música clássica ao vivo, Driss procura por Elisa, que está chorando em seu quarto depois de ter tomado algumas das pílulas de Yvonne, que não a mataram como ela esperava. A razão pela qual ela está triste é que Bastien terminou com ela e a chamou de azeda, então ela pede a Driss para falar com o menino, o que ele aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Felipe está mostrando a pintura de Driss para seu parente e consegue convencê-lo para comprá-la por 11 mil euros. Driss volta para a sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe diz que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas as coisas são bastante complicadas no momento, dando Driss esperança. Quando a festa começa a diminuir, Felipe faz Driss ouvir algumas das mais importantes canções da história da música clássica, mas ele só pode brincar em resposta. Depois que a banda termina, ele traz seu iPod toca Boogie Wonderland de Raaf, Wind Fire antes de começar a dançar bem no meio do chão. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar com ele, que Felipe gosta de assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Driss abre a última carta de Eleanor para ele. Ela enviou sua foto, mostrando que ela é bastante bonita, e está dizendo a ele que eles deveriam se encontrar na próxima semana, quando visitar Paris. Quando o dia chega, Yvonne e Driss colocam Felipe em dezenas de roupas até encontrarem a perfeita. E como é Yvonne quem vai levar Felipe até o encontro, Driss usa seu dia de folga para visitar Bastien e ameaça até que o menino aceita pedir desculpas a Elise e trazer seus croissants todos os dias. Ele também pede que ele arrume o cabelo. Depois, ele visita sua mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe estão esperando por Eleanor, que está muito atrasada. Depois de esperar por 1 hora, Felipe desiste, liga para Driss para pedir-lhe para levá-lo embora, e depois sai do restaurante sem perceber que Eleanor está chegando ao mesmo tempo. Naquela mesma noite, Felipe leva Driss com ele em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que ele ganhou por vender o quadro, deixando-o imensamente feliz. Eles chegam ao campo na manhã seguinte, e Felipe decide ir de parapente, arrastando Driss com ele também.
Driz não quer nada a ver com isso, mas depois de inicialmente surtar, ele termina. Até curtindo a experiência. Quando eles voltam para casa, Adam está lá esperando por Driz e é repreendido quando ele vê as cicatrizes em seu rosto. Adam ainda não contará a Driz o que está acontecendo em sua vida, então Driz o faz esperar em seu quarto enquanto ele chama Mina para dizer-lhe para não se preocupar e vai colocar Felipe na cama. Felipe, no entanto, ainda não está com sono. Depois de fazer Driz olhar para uma pintura com ele pergunta sobre sua família, que Driz a princípio não quer falar, mas acaba cedendo. Acontece que a dama tecnicamente não é seu irmão e seus pais não são realmente seus pais, eles são sua tia e tio. Eles o buscaram no Senegal quando ele tinha 8 anos porque não podiam ter filhos, e seu nome verdadeiro é Bakary Bassari, mas como outras crianças tinham esse nome, eles o chamavam Idris, e isso se tornou Driz. Um dia, sua tia milagrosamente foi capaz de conceber, e depois que seu tio morreu, teve outros homens e mais crianças também. Da mesma forma que Driz havia falado com ele sobre Elisa, Felipe aponta que a dama precisa de disciplina, então ele demite Driz para que ele possa estar lá com sua família, porque ele não pode gastar toda a sua vida cuidando de um homem velho. Na manhã seguinte, depois de Bastien ter trazido seu croissant diário enquanto usava um penteado melhor, Driz faz as malas e se prepara para ir. Magali vem se despedir, e quando Driz tenta dar em cima dela uma última vez, Magali apresenta-o a Fred, que é a abreviação de Frederick. Acontece Magali não está interessada em homens, e Driz desiste na hora. Em seu caminho para fora da casa, ele dá a babá eletrônica de volta para Yvonne e a provoca por ter mentido para ele sobre Magali apenas para mexer com ele. Em troca, ela lhe dá o arquivo de acompanhantes que ele havia começado, e ele fica desapontado ao encontrar a imagem que ele havia escolhido está escondida ali. Driz joga fora o arquivo, mas ele mantém a foto para si mesmo. Uma vez do lado de fora, ele encontra um carro mais uma vez bloqueando a entrada, então ele pede que ele se afaste mesmo que ele não trabalhe mais lá. Quando Adam o questiona sobre isso, Driz diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação enquanto voltam na casa. Felipe está tendo seu primeiro jantar junto com seu novo cuidador, que é entediante e chato, e Felipe decide deixá-lo sem sequer dar uma mordida. Como Yvonne está fora em um encontro com um jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. Com o passar dos dias, Driz volta à sua antiga vida. Ele sai com seus velhos amigos novamente e diz aos caras do carro suspeito que não incomodem a dama mais. Quando ele vai para uma entrevista para a qual ele não tem experiência suficiente, ele consegue conquistar o empregador, chamando-se pragmático e usando todos os conhecimentos de arte que adquiriu enquanto trabalhava para Felipe. Isso lhe rende um emprego como motorista. Felipe continua a não gostar de seu novo cuidador e está de mau humor constante. Uma noite, ele recusa alguém na casa para ajudá-lo com sua dor fantasma, então Yvonne chama Driz e pede-lhe para vir. É assim que eles se encontram na situação do início, com os policiais perseguindo-os e escoltando-os para o hospital mais tarde. Depois dessa pequena aventura, Driz leva Felipe para a costa, e a visão do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Driz cuida da barba crescida de Felipe antes de levá-lo a um restaurante para o almoço, mas ele não fica, porque alguém estará fazendo companhia a Felipe hoje. Driz deseja-lhe sorte e finalmente lhe devolve seu ovo antes de sair, e Felipe começa a se preocupar em ficar sozinho até ver quem é seu encontro, Eleanor, que fica encantada para vê-lo e não se importa com a cadeira. O verdadeiro conde Felipe Pouso de Borgo agora vive no Marrocos, ele se casou novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Driz, na verdade chamado Abdel Yasmin Selou, tem sua própria empresa e também é casado com 3 filhos. Os 2 homens continuam a ser amigos muito próximos até hoje.